Sejam muito bem-vindas a esse episódio do Nova Versão. Eu sou a Nath Tozin, sou nutricionista, personal trainer e eu ajudo mulheres a emagrecerem, a terem um resultado físico de 1 ano em 4 semanas. E hoje a gente vai conversar aqui sobre um tema que talvez seja ainda mais importante do que o próprio emagrecimento, que é a autoestima. Porque eu vejo mulheres todos os dias que querem emagrecer, mas o que realmente trava elas não é a falta de conhecimento sobre alimentação ou sobre treino, é a falta de confiança nelas mesmas. É aquela vozinha que fica falando lá dentro, né? Eu não mereço, eu não consigo, meu corpo é feio, eu não sou capaz. E quando você tá nesse lugar, nem o melhor plano de emagrecimento do mundo funciona, porque você não acredita que você merece o resultado. Então, hoje eu quero falar aqui sobre autoestima de um jeito bem prático e conectado com o emagrecimento, porque essas duas coisas elas caminham juntas. E aqui no Nova Versão eu falo sobre técnicas, estratégias e eu ensino tudo o que você precisa para emagrecer, mas também para recuperar a sua confiança em você mesma, né? Sem dietas malucas, sem terrorismo e sem aquela sensação também de que você precisa virar uma outra pessoa da noite pro dia, né? E o tema aqui hoje é: minha autoestima é muito baixa. E você tá aqui, se você tá aqui acompanhando, provavelmente é porque você sente isso também, né? Você olha no espelho e você não gosta do que vê, você evita tirar uma foto, você evita usar uma roupa que possa marcar um pouquinho mais, e você então evita situações sociais com mais pessoas, você sente vergonha do seu corpo. E isso não é só sobre uma estética que a gente está falando, é sobre qualidade de vida. É sobre você estar vivendo uma vida menor do que aquela que você merecia viver. Então, vamos começar aqui entendendo uma coisa. O que é autoestima de verdade? Ela é a forma como você se vê, como você se avalia, né? Como você se trata. É aquela voz interna que fala sobre você. E aqui já começa a primeira confusão. As pessoas confundem autoestima com vaidade ou com arrogância. E não é isso. Autoestima baixa não é humildade. Autoestima baixa é você acreditar que você não merece cuidado, que você não merece um resultado, que você não é capaz. E isso é diferente de ser humilde. Uma mulher pode ser humilde, né? Pode ter também autoestima alta. E uma mulher pode ser simples e ainda assim confiar nela mesma. E qual que é a diferença entre autoestima e autoimagem? Autoestima é como você se sente sobre você. E autoimagem é como você se vê fisicamente. Você pode ter uma autoimagem ruim, né? Não gostando do seu corpo, e isso vai afetar a tua autoestima. Mas você também pode ter autoestima baixa, mesmo que você tenha um corpinho legal. Porque a questão é mais profunda. É sobre você acreditar que você merece um cuidado, que você merece ter um resultado, que você merece viver esse processo, que você merece viver bem. E quais os tipos de autoestima baixa que existem? Porque tem diferença, né? Tem autoestima baixa que vem de uma comparação, que é você se compara aí com outras mulheres e você sempre se acha pior. Tem uma outra que vem através de um histórico, né? Que você cresceu ouvindo várias críticas e aí você internalizou isso como verdade sobre você.
Tem a que vem de fracasso repetido, que você já tentou várias vezes, falhou e aí agora acredita que com você não funciona mais. E tem a que vem de negligência. Você não se cuida porque no fundo você acredita que você não merece. E todas essas formas, elas afetam diretamente a sua capacidade de manter um plano de emagrecimento, de ter uma definição corporal, de ter resultados físicos. Porque aqui tem um ponto importante. Quando você tem autoestima baixa, você sabota você mesmo. Você começa um plano, mas no fundo você não acredita que ele vai funcionar. Você treina, mas você pensa, Rit, que adianta, né? Meu corpo não vai mudar mesmo. Você vai, come bem e aí você fala, eu não mereço tudo isso. Pra que eu vou ficar comendo isso? Pra que eu vou fazer isso? E aí essa voz interna derruba qualquer plano que você possa colocar pra fora, né? Que você tente seguir. Então esse tema, ele não é sobre uma propostinha aqui milagrosa que eu vou fazer para vocês. De, faz isso que a tua autoestima vai subir. É sobre entender que a autoestima tem que ser construída. É sobre pequenas ações que você vai fazendo por você mesma que vão reconstruindo a confiança que você tem, que você pode ter em você que você já tenha perdido. E por que entender a autoestima é tão importante? Porque ela é a base de tudo. É a base que, para você começar a ter um plano de emagrecimento e conseguir manter, é a base para você cuidar de você mesma sem ser uma punição. É a base para você acreditar que você merece ter um resultado. Então, quando você tem autoestima, você não tem um emagrecimento por não gostar de você, por algo ruim, né? Por ódio no seu corpo. Você conquista um emagrecimento por amor. E essa diferença muda tudo. Por que investir um tempo nisso, então? Porque o maior benefício de trabalhar a autoestima é que você muda sua relação com você mesma. Você para de ser a sua própria inimiga e começa a ser a própria aliada. E quando você é a sua própria aliada, você consegue manter qualquer plano, né? Você consegue se cuidar, você vê a importância disso, você consegue ter disciplina sem ficar sofrendo, você se apaixona pelo processo. Porque disciplina, ele vem de um amor sustentável. A disciplina não vem, que vem de ódio por você mesma, isso transita, você não leva nada pra frente. E qual que é o maior benefício de ter uma autoestima alta enquanto você está num processo de emagrecimento? Porque eu ligo muito essas duas coisas, né? Porque aí você consegue manter. Que quando você acredita que você merece estar bem, você não desiste nesse primeiro obstáculo que surge por aí. Você não joga a sua semana toda fora porque comeu um simples docinho. Você vira a página e vai para o próximo dia, né? Porque você sabe que você merece cuidado. E isso é o que vai diferenciar quem emagrece e mantém de quem emagrece e volta a engordar. E por que a autoestima consegue gerar um emagrecimento saudável? Porque emagrecimento não é só sobre calorias, sobre treino, é sobre você acreditar que você merece estar bem. E quando você tem essa crença, você cuida mais da uma alimentação, sem se punir, né? Mas por respeito com você mesma. Você não treina porque você não gosta do seu corpo, que você tem ódio dele, mas porque você ama o seu corpo e você quer que ele seja cada vez mais forte, mais saudável. E essa mudança de perspectiva muda o resultado completamente. E quais são as vantagens de trabalhar a autoestima junto com o emagrecimento? Primeiro, você não emagrece e depois volta a engordar, né? Porque você não acredita que merece estar bem, né? Não porque você não acredita, você acredita nisso. Segundo, você consegue manter uma rotina porque você acredita que merece ter um cuidado melhor. Terceiro,
você consegue lidar com os obstáculos que vão surgindo sem desistir, porque você sabe que um erro não vai definir tudo sobre você. E quarto, você consegue ter vida social sem se culpar, porque você não está vivendo aí no modo de punição, né? Sem ficar se punindo o tempo todo, o errar faz parte. E tem outra situação também que você consegue se olhar no espelho também e se gostar, né? Gostar do que tá vendo, não só fisicamente, mas principalmente porque você sabe que você tá num processo de se cuidar. Isso é muito importante, né? E se você não trabalhar essa autoestima, o que pode acontecer? Bom, você continua nesse mesmo ciclo de tentar emagrecer, de conseguir aí um resultadinho, mas aí no fundo você não acredita que você merece isso, e aí você se sabota e volta a ganhar peso outra vez. Ou você emagrece, mas fica com culpa, com medo do que vai comer, com uma relação ruim com o alimento, né? Com medo de estragar, vivendo aí no modo de restrição. Ou você nem começa, porque você no fundo nem acredita que isso é possível para você, e aí você fica presa naquela sensação de eu não consigo, comigo não funciona, eu não mereço. E por que não fazer a alternativa de tentar emagrecer sem trabalhar a autoestima? Por que não fazer isso? Porque você pode até perder peso, mas você não vai ganhar confiança. E sem confiança você não sustenta. Você pode fazer uma dieta, a dieta mais perfeita do mundo, mas se você não acreditar que você merece estar nesse processo, você vai sabotar você mesma e jogar tudo a perder. Então, trabalhar a autoestima não é perder tempo, é investir no que realmente vai fazer você manter um resultado. E qual é o melhor momento para você começar então a trabalhar essa autoestima? Agora. Não depois que você emagrecer. Não depois que você se achar que tá boa o suficiente. É agora. Porque a autoestima ela não é uma consequência de você estar magra. A autoestima é o que vai permitir você ficar magra e manter. Então você trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. E o que vale mais? Você ficar esperando ficar magra para depois trabalhar a autoestima, ou trabalhar a autoestima enquanto tem o emagrecimento? Trabalhando essas duas coisas juntas, né? Porque quando você começa a se cuidar, você começa a se respeitar mais. E quando você começa a cultivar esse respeito com você mesma, você começa a acreditar que você merece ter um cuidado com você mesma. E quando você acredita que merece cuidado, você também mantém qualquer plano ou estratégia que você traça para você. É um ciclo positivo que você vai reforçando. E agora eu quero falar aqui dos desafios que vão aparecendo, né? Que aparecem quando você começa a trabalhar a autoestima em você. E a primeira coisa que sempre me falam, Nath, mas eu realmente sou gorda. Então não é autoestima baixa, é a realidade. E aqui eu quero ser bem clara, que estar acima do peso e que você pode estar acima do peso e ainda assim ter autoestima. Que a autoestima não é sobre você estar magra somente, é sobre você se respeitar, sobre você se cuidar. Você pode estar aí num processo de emagrecimento e mesmo assim você cultivar o amor com você mesma. Então, na verdade, você consegue emagrecer muito melhor quando você se ama do que quando você se odeia. Não é romantizar, né? O segundo desafio aqui é as pessoas falarem, eu não consigo me amar porque eu tentei várias vezes e eu não consigo. E aqui eu vou dizer que eu entendo isso, porque fracasso, quando a gente repete isso, sempre se destrói qualquer confiança com você mesma. Mas o fracasso não te define. O fracasso é um evento que aconteceu simplesmente. Você tentou às vezes um método que não funcionou, né? E isso não significa que não dá certo para você, que você não consiga, que você não é capaz.
Significa que apenas aquele método que você tentou não era certo para você. Um outro desafio é falar que autoestima é coisa de psicólogo, né? Enfim. E aqui eu discordo, porque eu vejo todos os dias que o maior bloqueio para o emagrecimento não é falta de conhecimento, é falta de confiança. E confiança é algo que você reconstrói com pequenas ações consistentes que mostram para você que você é capaz. E eu vou dar aqui agora algo prático para vocês, né? Como trabalhar essa autoestima enquanto você está num emagrecimento? Primeiro, geralmente, né? Eu vejo que as pessoas erram muito nisso, que elas tentam trabalhar a autoestima só na mente. Somente no dizer, né? Eu vou pensar positivo, ou eu vou começar a me amar. Mas a autoestima, ela não é só pensar, não é só um pensamento, não é um dizer apenas. Você tem que também entrar em ação. É você fazer coisas que vão mostrando para você mesma que você merece ter um cuidado. E um outro erro é tentar trabalhar a autoestima sem trabalhar o seu corpo também. Porque quando você começa a treinar, quando você começa a se cuidar da alimentação, né? Quando você começa a ver o seu corpo ter um resultado, ficando mais forte, a sua autoestima sobe naturalmente. Então você precisa dessas duas coisas, é o pensar, né? Trabalhar a tua mente e também trabalhar o teu corpo, entrar em ação ao mesmo tempo. E por onde você pode começar então? Bom, você pode começar reconhecendo coisas que o seu corpo faz bem por você. Eu tenho saúde para trabalhar, né? Meu corpo me carrega todos os dias. Meu corpo permite abraçar as pessoas, né? Enfim, qualquer coisa. Escolha aí uma frase e repita ela para você todos os dias, né? Não é sobre você negar uma realidade, olhar para você vê uma coisa e ficar dizendo o contrário. Não, é você reforçar algo bom que o seu corpo tem para você mesma, né? E isso não é errado. Posso dar um exemplo aqui na prática. Por exemplo, você pode acordar, ir para o espelho, na frente do espelho, e em vez de você ficar se criticando, falando mal do seu corpo para você mesma, olhar o que tem de ruim, é você falar, agradecer por esse corpo que te carregou, né, que te carrega todos os dias, é um reforçar, eu vou me cuidar, é tomar um bom café pela manhã, é treinar, cuidando de você, cultivando o lado bom do seu corpo, da sua saúde, é você viver tudo isso, né? Por exemplo, tem mulher que evita tirar foto, né? O que pode fazer? É começar a tirar aí uma foto toda semana, mesmo que for somente de você, mesmo que for de roupa, não precisa se expor, não precisa mostrar nada, né? E você começar a fazer isso para você se olhar de forma diferente. Então, é você começar a se reconhecer. E uma vez por mês você ir tirando mais fotos para você reforçar a sua autoconfiança. Se você não faz isso, tem que começar a fazer, né? Todos os dias. A autoestima é como um músculo. Você precisa exercitar isso todo dia. Então, se você trabalha a sua autoestima somente quando você vê que está tudo ruim, você não vai conseguir manter isso. Então, você vai trabalhando isso todos os dias, mesmo que seja um pouquinho só, ou com detalhes, tá? Para você reforçar a sua autoconfiança. E como que você pode, então, melhorar isso ao longo do tempo? É começar com uma frase, com você mesma, depois você vai adicionando uma ação, você pode comprar uma roupa diferente, você aumenta dias de treino, você melhora ainda mais a alimentação, e aí depois você vai reconhecendo tudo isso. Que eu consegui manter por uma semana. Você tem que parar e reconhecer suas vitórias. E aí você vai vendo que você é capaz, que você vai conseguindo melhorar a sua autoestima e ela vai subindo naturalmente. E como você fazer isso se você não tiver apoio de ninguém? Bom, você não precisa de um apoio de alguém para poder começar.
Você precisa de um apoio interno, de você mesma. Você precisa ser a sua própria torcedora. Você precisa falar para você mesma as coisas que você gostaria de ouvir de alguém. Então, parabéns, você está indo bem, você está conseguindo, ou você é capaz. Então, quando você começa a se tratar bem, as pessoas ao redor também começam a reparar que você está bem, né? E te apoiar também. E como que você pode usar isso quando você tem vergonha do seu corpo? É começando de pouquinho. Você não precisa se expor. Você pode começar dentro de casa, depois você, fazendo um treino em casa, usando uma roupa diferente dentro de casa. Ninguém precisa ver por enquanto. São coisas repetidas para você se acostumar com isso. E aí, conforme você tem confiança, você vai expondo naturalmente. Você vai colocando isso para o seu dia a dia de forma natural. Você vai usando uma roupa diferente, você vai colocando, você começa a sair mais de casa, você tira fotos, tudo no seu tempo. Mas você precisa começar de pouquinho com você mesma. E até onde trabalhar essa autoestima também pode ser bom, né? Até onde isso for saudável. E tem um alerta aí, né? Quando isso vira obsessão. Quando você fica o tempo todo aí se olhando no espelho, quando você fica o tempo todo pensando só em você, se elogiando também demais, tudo tem limite. E o objetivo aqui é você ter uma relação saudável com você mesma, não uma relação obsessiva. E quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios de você trabalhar a autoestima? Existem os positivos, de você ter mais confiança, mais energia, você melhorar a sua relação com a comida, com o seu corpo, você ter mais disposição para treinar, mais resultado. Eu só vejo coisa boa de você começar a melhorar tudo isso em você. E pode parecer que no começo seja difícil, pode trazer um pouco de desconforto, quando às vezes você parar, se olhar no espelho, quando você, já que você se evitava sempre fazer isso, pode gerar um pouco de estranheza nesse começo. Mas aos poucos você vai se acostumando, tá? Em vez de se criticar, você começa a se elogiar. E isso vai passando a ser um hábito com você mesma, um hábito bom. E você vai escolhendo aí devagar, às vezes uma frase que te motiva para você ir falando para você todos os dias, que pode ser, eu mereço tudo isso, meu corpo é bonito, ele tem a sua beleza, eu sou capaz, eu tenho saúde. E aí você vai falando isso para você todos os dias, pela manhã, ao se olhar no espelho, antes de você sair de casa. Só isso. Porque quando você começa a falar bem de você, para você mesma, você começa a acreditar nisso. E aí quando você acredita, você começa a agir diferente. E quando você começa a agir diferente, você começa a ver um resultado. Vocês entenderam isso? Então, se esse episódio fez sentido para você, comenta aqui, deixa aqui nos comentários para mim. E qual que vai ser a sua frase motivacional dessa semana? Qual é a coisa que você quer começar a acreditar sobre você? E se você quer um passo a passo também completo de como você trabalhar a autoestima junto com o emagrecimento, comenta também aqui para mim autoestima, que eu vou fazendo outros vídeos com mais passo a passo, com mais dicas e estratégias para você ir melhorando isso com você mesma. E eu te vejo num próximo episódio aí do Nova Versão.